Bom dia, pessoal. Hoje, né, dia 24 de abril, nós já estamos agora iniciando a nossa apostila de número 10, viu? De biologia, já encerramos a apostila número 9. Inclusive, estou esperando a apostila número 9. Até agora só uma aluna entregou, então fico no aguardo até outra semana. E hoje já vamos iniciar essa apostila de número 10. E nós vamos começar hoje a nossa aula falando sobre vírus, viu, galera? Então vamos lá. Como que se pega, né? Então, o vírus, pessoal, ele se pega de diversas maneiras. Então, pode ser através de espirros, né? Tosse, porque quando a gente vai tossir ou vai espirrar, os vírus ficam espalhados no ar. Então, por isso que a gente é uma forma muito fácil da gente pegar. É através de alimentos mal lavados, contaminados, também através de relações sexuais, né? Principalmente quando a outra pessoa já tá com o vírus e aí você acaba tendo relação sexual sem o preservativo. Também através da água, podemos sim adquirir os vírus através da água, feridas, viu? Então, as maneiras são várias maneiras, por isso que essa aula de hoje é para mostrar para vocês, né? Para que vocês realmente venham entender e saber, porque agora o que está acontecendo, né? Que está sendo mais assim, notícia, na verdade, é o coronavírus, e ele é um vírus que ele pega através dessa primeira forma aqui, que é pela tosse, pelo espirro, né? E aí tem que ter o máximo de cuidado com relação à prevenção. E aí, como resistimos? É complicado, pessoal, porque é uma forma fácil de pegar, então por isso que é complicado. Então, sistema imunitário, que é a nossa imunidade. No nosso organismo existem células, tecido e órgão envolvidos contra agentes estranhos, né? Agentes patogênicos. Quem são esses agentes patogênicos? São as bactérias. Por que patogênico? Porque eles causam um agente patogênico, tem a ver com doença, viu? E aí, quem são? São as bactérias, os vírus, os fungos e protistas causadores de doenças. Eles são agentes patogênicos. Então, eles fazem o quê? Eles ultrapassam as barreiras do nosso organismo, né? E aí acabam que se multiplicando e destruindo todos os tecidos das nossas células hospedeiras, viu? E aí, os vírus, eles não possuem estrutura celular, viu? Os vírus, pessoal, eles são considerados acelulares, eles não têm células, são parasitas intracelulares. Por que parasita? Porque ele se aloja no interior das nossas células. Esse intra é bem no interior das nossas células. São constituídos por ácido nucleico, envolto pelo capsídeo, né? E podendo haver ainda um envelope dependendo do vírus. Continuando. E aí nós temos aí vários tipos de vírus, ó. Tem vírus do mosaico do tabaco, é um exemplo. Tem o adenovírus, tem o vírus da gripe, tem também o bacteriófago. Os bacteriófagos apresentam dois tipos de ciclos reprodutivos, que é o ciclo lisogênico, o DNA viral incorpora-se no DNA bacteriano e não interfere no metabolismo da bactéria. O DNA viral vai se transmitir aos seus descendentes. E o ciclo lítico, o DNA viral passa a comandar o metabolismo bacteriano e a formar várias cópias. E aí ocorre a lise celular, que é uma quebra, e os vírus são liberados. Então, os vírus, eles, ó, que é o formato deles. Tem aqui nessa cabecinha, que é a cabeça aqui que tem esse capsídeo, tem a proteína, aqui é o DNA, porque ele tem também um material genético, ele só não apresenta células igual a gente. E aí, essas fibras aqui proteicas, que representam a cauda, é onde eles
começam a adentrar na nossa célula e vai perfurando. Depois que ele entra na nossa célula, pessoal, pronto, já era. Para se multiplicar, ele é muito rápido. E aí esse ciclo lítico e lisogênico do fago lambda, ou seja, o que eu posso dizer para vocês? No ciclo lítico, significa dizer que é um processo que já vai ter, o que vai acontecer? Vai ter, o vírus vai entrar aqui por meio ter essa facilidade para poder entrar e ele vai, uma forma mais demorada, né? Ele vai acabar ficando mais tempo aí. Aí aqui no lisogênico não. Ela aqui, a bactéria se reproduz normalmente copiando o profago e transmitindo células filhas. Então aqui o processo ele já vai ser mais rápido, só que ele vai atacar a célula de uma forma mais completa. Aí os vírus eles acabam trazendo para nós, causando em nós as viroses, que é o comum que está acontecendo agora, que é o coronavírus. Ah, ele causa em nós viroses? Exatamente. E aí as viroses são combatidas através de quê? De vacina. É por isso que você sempre tem que estar atento com relação à sua carteirinha de vacinação, sempre tomar as vacinas indicadas no período certo. Quando a mídia começar a divulgar, de tal idade a tal idade, você já tem que procurar, né, um posto de saúde e se vacinar, porque as vacinas são de extrema importância para a nossa saúde com relação a esses anticorpos. E aí, que na verdade ela produz anticorpos em nós, mas é uma proteção com relação a esses vírus, né? Então, não são tratados com antibióticos, né? No caso das viroses. Aí no caso da gripe, diferente tipo de vírus, né? Tem também vacina. O resfriado, coriza, febre e fraqueza. Gripe suína, H1N1, que foi essa gripe suína, foi uma parecida com o coronavírus. Também acabou impactando muitos países. E aí uma coisa que o pessoal confunde, gripe com resfriado. Na gripe, raramente tem febre. Raramente tem dor de cabeça, febre e dor no corpo. O resfriado, né, em geral, a febre é alta e tem dor de cabeça e também dor no corpo de forma intensa. Essa é a primeira característica. Outra característica, quem tem a gripe, a fadiga, a pessoa fica com a fadiga, só que leve. No resfriado não, a fadiga ela é mais intensa, podendo ser de 2 a 3 semanas, até mesmo um mês, 4 semanas. Aí na gripe, a congestão é nasal, coriza, é espirro, é irritação na garganta. O resfriado não. Algumas vezes tem congestão nasal, coriza, irritação da garganta, algumas vezes, agora na gripe é sempre. Outra coisa na gripe, lacrimejamento, você começa a produzir as lágrimas, né? E aí o olho o tempo todo com aquela lágrima e tal. No resfriado não, a tosse é intensa, podendo complicar e já virar sinusite, virar bronquite, até mesmo pneumonia se a pessoa não levar a sério para cuidar. Aí a recuperação é de 5 a 7 dias para quem tá com gripe e do resfriado é de 1 a 2 semanas, porque os sintomas nele já é mais diferente e mais intenso do que o da gripe. Aí, nós vamos ver agora algumas doenças, né, causadas por vírus. Tem a dengue, né? Então, a dengue, quem que causa a dengue? É o Aedes aegypti, né? E ele causa dores no corpo, mancha na pele, dependendo da dengue, da intensidade, causa até hemorragia, né? E aí é por isso que tem que ter o máximo de cuidado de não deixar os recipientes acumularem água, né? Porque isso aí é perfeito para o mosquito. Outra doença causada por vírus é a raiva. Mas não pense que é porque você está me fazendo raiva não, viu? A raiva, na verdade, é essa doença aí que ela é mais comum em animais. Pode passar pro ser humano? Pode até matar o ser humano, se ele não tomar os devidos cuidados. Então, ela é transmitida mais por meio do cachorro, por meio do gato, ou até mesmo por meio do morcego. Então, o animal ele tem que estar vacinado, então tem que seguir toda a risca, a vacinação animal.
O ser humano só deve ser vacinado em caso de risco de exposição ao vírus. Mas de vez em quando, na cidade sempre tem a campanha de vacinação contra a raiva. Então, quando acontece, eles sempre avisam no jornal e aí é necessário ir. E quando não tem o cuidado, é morte na certa. Outra doença é o ebola, que é uma famosa febre hemorrágica que aconteceu principalmente lá na parte da África. Isso já teve bastante questão do ebola. Hoje ainda tem, só que não é tão falado, né? Porque já teve já uma melhora, né? Mas ele acaba ocasionando esse tipo de hemorragia, manchas aí na pele. Mas é uma febre realmente hemorrágica a ponto de matar. Outra doença causada por vírus é a hepatite. O que é essa hepatite? Toda vez que você vê esse nome tite, significa inflamação de alguma coisa. E aqui hepa em relação ao fígado. Então aqui é a inflamação do fígado. Aqui ó, o fígado normal de uma pessoa, o fígado de quem tem hepatite. Aí, isso daí, ou a situação que fica. Então, a hepatite, ela é contagiosa, viu? O pessoal tem que ter o máximo de cuidado. Aí tem a hepatite A, B e C. A é por meio da água ou alimentos mal lavados que você adquire. A B e a C é através de relação sexual, igual a AIDS, através de transfusão de sangue contaminado, através de seringa contaminado, materiais cortantes que você utilizou, ó. Alguém que já tenha, pode passar para você também. Na hora de fazer unha, até fazer tatuagem também, viu? Aí tem também, acaba ocasionando cirrose, viu? Icterícia. Icterícia é aqui essa amarelidão que a pessoa tem, a cirrose, que aí o fígado vai inflamando, vai com aquela sensação de como a pessoa tivesse o fígado aumentando. Outra doença é a cachumba ou parotidite infecciosa. Hoje esse nome nem tanto é usado, é mais a cachumba. Antigamente o pessoal chamava de papeira. Ah, eu tive papeira. Então papeira era a famosa cachumba. A cachumba é inflamação nas glândulas salivares. Então particularmente, Eline, já tive cachumba, justamente aqui nesse local. E aí a gente passava, eu lembro que minha mãe tinha colocado o anil, que era tipo um gizinho azul. Ela preparou toda a solução e colocou, né? Aqui na minha parte ficou tudo azul. E aí a gente tem que ficar de repouso, não pode correr, não pode se movimentar, porque pode acontecer de isso aqui acabar descendo, né? E afetar os ovários, pâncreas e os testículos, no caso se for homem. E aí tem que ter o máximo de repouso. Aí aqui a gente pega através da saliva, copos e colheres. Tem vacina? Tem também. Só que é lógico que tem que ter. Então, ó, essa aqui é uma glândula. Então, essa glândula aqui que acaba inflamando, ocasionando a cachumba. Outro exemplo é a catapora. A professora, catapora é ocasionada por vírus? É, ocasionada por um vírus. A catapora antigamente era chamada de varicela, então esse nome já não existe mais, varicela. Alguns ainda falam, mas o certo mesmo é catapora. Então, através da saliva, tem a vacinação, tem que ter também medidas higiênicas, e aí a catapora, ó, acaba deixando até marcas no corpo, dependendo da situação. Aí tem também o HPV. O HPV, ele é chamado de condiloma acuminado. Ele adquire esse vírus aí através de relações sexuais, né? Ele acaba causando verrugas genitais. Então, essas verrugas aqui, elas ficam nessa parte aqui do pênis e nessa parte aqui da vagina da mulher. Pode causar também câncer no colo do útero. É por isso que já teve vacinas aqui na cidade para as meninas, porque a gente percebe o quê? Que as relações sexuais elas já começam já desde cedo, já na adolescência. Então, é por isso que o Ministério da Saúde veio por meio dessas vacinas acabar, informando as meninas e trazendo vacinas para que evitasse esse colo do útero, viu? No caso, câncer no colo do útero. E aí nós temos aqui, ó, a situação de
do câncer, como é que fica? Imagina a situação, gente. Ó. Isso aqui é um câncer no pênis. E aí, ó, tudo ocasionado pela questão do HPV. Olha só. Isso aqui é o normal, não tem nada. Esse aqui já que tá infectado, né? E aí, ciclo do HIV, retrovírus, possui RNA e precisa, a partir dele, produzir o DNA. Não vou prolongar tanto, não. Mas aí que eu quero falar também, que o RNA produz DNA, o DNA é destruído, o DNA é sintetizado, produz outra molécula de DNA, aí formação de uma dupla cadeia que migra para o núcleo da célula, se incorpora ao seu material genético. Aí tem um outro ciclo, que é o ciclo 2, acontece aí na atividade do DNA viral, né? Que acaba destruindo os linfócitos e enfraquecendo também o sistema imunológico. A pessoa que está com vírus, né, ela fica praticamente sem defesa e acaba suscetível a qualquer outro tipo de doença. Isso é o que acontece com o ciclo do retrovírus quando a pessoa está com HIV. Então, quando a pessoa, por meio do ciclo do retrovírus, acaba acontecendo se a pessoa já está com esse vírus e ela não está o suficiente, protegida o suficiente como deveria, ela acaba sendo tipo chama atenção para aquele outros tipos de doenças para ela, porque ela vai estar com o corpo debilitado, vai estar com fraqueza, então não vai estar suficiente forte para enfrentar esse vírus. E aí, todo o processo que acontece, né, com a questão do HIV, e aí o ciclo reprodutivo do HIV, primeiro, ele circula quando ele atinge o nosso corpo, ele acaba circulando no nosso sangue. Aí depois ele se liga com o linfócito TCD4. Esse linfócito são partes importantes que existem no nosso corpo. E aí é tudo pelos receptores, né? Da membrana plasmática da célula. Só depois é que ele vai entrar na célula. Por enquanto ele fica só circulando, sondando para saber como é que você tá. Aí ele entra na célula. Aí depois ele é liberado e convertido em DNA por ação de uma enzima chamada transcriptase reversa. É graças a ela que ele vai fazendo todo o comando lá dentro. Aí depois ele é incorporado ao DNA da célula, do núcleo celular, e aí o linfócito passa a produzir cópias dele, porque depois que ele entra na célula, ele já começa ali, ó, por meio do linfócito, ele produzindo cópias. E aí depois, os novos vírus que foram produzidos, eles são liberados na corrente sanguínea, na circulação sanguínea, ou seja, aí fica esse ciclo o tempo todo. Outra doença causada por vírus é a rubéola, né? E que também o sarampo. Aí a rubéola é por meio das vias respiratórias. Doença em regra benigna, né? Exceto para mulheres grávidas. Agora, se a mulher estiver grávida, aí já complica um pouco, porque pode afetar o bebezinho, né? A vacina é constituída por formas atenuadas do vírus, sendo altamente eficaz, viu? Então, ela ajuda mesmo a vacina contra a rubéola e ela provoca a doença em 15% dos casos. O sarampo, ele também é por meio de via respiratória. A vacina é eficiente em 95% dos casos. Não existe cura do sarampo, mas existe o tratamento que vai reduzir os sintomas. Com relação ao que eu falei aqui, ó, a vacina é constituída por formas atenuadas do vírus. Então, são altamente eficazes, no caso dessa vacina aí. Só que, no entanto, ela provoca a doença, em algumas situações, 15% dos casos. E aí tem a poliomielite, né, que quando a criança deixa de tomar essa vacina aqui, que é aquela principalzinha lá, que é logo de nascença, bebezinho, criança, até mesmo nas primeiras idades, não toma, aí depois acaba que ficando com deficiente físico. E aí acontece a ingestão de alimentos contaminados, hábitos de higiene, aí a vacina é a vacina Sabin, que é a gotinha, que salva,
lavar rigorosamente os alimentos, evitar piscina coletiva, ferver água para o consumo, desinfectar vaso sanitário. E essa doença ela é considerada erradicada no Brasil desde 1989, ou seja, é como se tivesse acabado, mas ainda existem casos, pessoal. Aí tem H1N1, que é a gripe suína, e também é chamada de influenza A. E aí o porco ali, ó, atim, ou seja, pelo espirro, né? E aí o vírus ele aparece de 3 a 7 dias, né? Quando ele tá lá, os sintomas aparecem depois de 3 a 7 dias. É o vírus da gripe humana, o vírus da gripe das aves, né? O vírus da gripe suína, que também é a mesma coisa de influenza A. E aí tem a questão do tosse, espirro, secreções infectadas, aí passa de pessoa para pessoa, de objeto para pessoa, e pode evoluir para uma doença respiratória mais grave, e no final, se a pessoa não tiver cuidado, pode até vir a morte. E aqui eu encerro a nossa aula sobre vírus, viu, pessoal? Então, até a próxima.